Projeto Xanadu. Eles, com certeza, eles não querem que você saiba e você vai entender ao longo desse vídeo. Então preste muita atenção, porque é um dos mais importantes que eu já fiz em toda a minha vida. A princípio, você pode estar pensando, mas pô, o que significa Xanadu? O que é Xanadu? E a origem desse termo surgiu lá por volta de 1200 e alguma coisa, lá na China. E quem era o imperador nessa época? Era o imperador Kublai Khan. Ele criou um local, tá? Como fosse o paraíso na Terra. Tem todas as delícias, tinha nesse local, chamado Xanadu. Agora guarda essa informação aí, porque é somente o ponto de partida. Se você olhar essa carta aqui, ela faz parte de um jogo de baralho muito conhecido por ter previsto, vamos colocar assim, muitos eventos que aconteceram. Tá? E a princípio você olha essa carta assim e você fala, pô, mas por que é tão importante? Os dizeres aqui nessa carta falam dessa menção do paraíso, né? Desse paraíso terreno. Porém, ele cita que esse paraíso, será que não seria virtual? Olha só, será que ele existe, esse paraíso, no mundo real, ou ele é somente virtual? Algo nesse sentido. Por que essa informação era importante? Ele é o ponto de partida. Xanadu 2.0. Sabe o bilionário Bill Gates? O criador da Microsoft, do sistema operacional Windows, conhecido aí mundialmente. Ele criou um palácio, né, que todo mundo apelidou de Xanadu 2.0. Todo bunker que você vê de bilionário, aquele local que ele prepara, coloca toda a tecnologia, coloca tudo o que um ser humano queria em uma residência, é apelidado de Xanadu. Calma que isso é só o ponto de partida. Olha só os que construíram aqui, vou citar alguns aqui, ó, dos multibilionários que construíram o Xanadu 2.0. Vamos lá. Elon Musk, ele construiu o refúgio lá no Texas. O Jeff Bezos, que é o criador da Amazon, ele construiu um complexo subterrâneo, um bunker. O Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, né, do Facebook, o WhatsApp, ele criou um fortificado no Havaí. Larry Ellison, uma ilha Lanai no Havaí. E o Bill Gates, o Xanadu 2.0. Agora, você lembra que na carta foi citada que Xanadu poderia ser algo virtual. Agora você vai começar a entender o ponto de partida. Olha só, por volta de 1960, antes da criação da internet, como a gente conhece hoje em dia, antes da criação da internet, o projeto Xanadu era desse rapaz aí, chamado Ted Nelson. Como que seria a internet? Tudo que seria colocado na internet teria um número de identificação. Inclusive a pessoa que fosse acessar. Ela também seria identificada por uma numeração. Semelhante ao CPF, semelhante ao RG. Você já escutou isso nos dias de hoje? Vai prestando atenção aí. Então a internet, tudo seria identificado. Tudo. Desde os arquivos, desde as pessoas. Isso em 1960. Porém, naquela época, a tecnologia ainda não estava avançada o suficiente. Então a internet que foi criada não tem esse rastreamento. Marca aí. Então a primeira internet que surgiu, que é o World Wide Web, ela foi o oposto. Foi algo livre, vamos colocar assim. É uma rede de computadores que não tem esse rastreamento. Essa é a Web 1.0. O que é a Web 2.0? Quando surgiu as redes sociais, a Web 1.0 não era o suficiente, porque eram páginas estáticas, ou seja, você só conseguia ler, mais nada. Só que interagir, ou seja, colocar login, colocar senha,
curtir, essas coisas, não podia fazer. Então, nessa época das redes sociais, surgiu a Web 2.0. O que é a Web 2.0? É essa interação que você vê, não é mais uma página estática. Agora o usuário consegue interagir. Agora, a ideia da Web 3.0. Você lembra que antes de criar a internet, essa World Wide Web, lembra que a ideia original seria uma identificação de todos os usuários? Pois bem, só foi possível isso hoje com a criação da blockchain. Te lembra alguma coisa? A blockchain é um local público onde tudo que é feito é registrado nesse local. Isso é blockchain, falando assim de forma bem simples. Um local que todo mundo consegue acessar e publicamente consegue ver o registro de transações. Então, a blockchain tornou isso possível. Então, na verdade, o Bitcoin, ele é como se fosse um experimento, a criptomoeda. É um experimento da blockchain, da tecnologia da blockchain. Agora, o que é a Web 3.0? Marca aí. Você lembra que antes eles queriam identificar todo mundo? Agora é possível. Todo mundo pode ser identificado através de uma blockchain. Lá vai ter uma identificação, cada pessoa é identificada, cada pessoa, e além disso, qualquer transação, movimentação também dá para fazer esse rastreamento. Por quê? Porque é registrado lá na blockchain. Então, as características da Web 3.0. Ela é formada por uma blockchain, tá? E torna as conexões rastreáveis. Você não está vendo aí saindo projeto de lei falando que todo mundo tem que ser identificado? Olha aí, ó. Essa aí é o Bitcoin, ó. Todo mundo lá achando bonitinho. Não, é um negócio que ninguém consegue identificar, ninguém sabe quem que é o Satoshi Nakamoto. Meu Deus do céu. Os caras acham até terror. Não vai achar o cara que criou o Bitcoin. Meu Deus do céu. Aquilo ali já é um experimento. E vou te falar o porquê que foi criada a blockchain. Cada transação possui um identificador único. Então, todo mundo e o que é feito é também rastreado, tá? Permite rastreamento e transparência total. Reaproxima-se da visão de Nelson, do Ted Nelson. Lembra lá? De como seria a internet? Nada se perde, tudo é interligado. Mas por que criaram então a blockchain? Por que criaram? Presta atenção. Para você manter algo centralizado, é necessário um grande servidor. Assim como a gente vê os altos gastos que o pessoal tem para manter os servidores. Você vê inclusive o Google, você vê agora o ChatGPT, o tanto que eles gastam com o servidor. Se você tornar isso não mais centralizado, ou seja, você pega uma rede de computadores, qualquer computador que seja conectado com a internet e seja um ponto que vai ofertar processamento, então você reduz os gastos com servidor. Para isso que foi criada a blockchain. Ah, mas você não consegue rastrear. Eu estou pegando aqui, ó, isso aqui são alguns casos reais de agências especializadas de rastreamento, tá? E aqui, ó, se você ler na tela aqui, são alguns casos em que foi efetuada a prisão das pessoas que fizeram transações com Bitcoin, com criptomoedas, tá? E aqui, ó, a Chain Analysis dos Estados Unidos fez rastreamento com a blockchain. A Elliptic, no Reino Unido, também faz isso. E aqui, ó, os casos, ó, hackers norte-coreanos que acharam cerca de 1,3 bilhões. A Operação Bonanza, na Espanha. E teve outro caso aqui, ó. Isso aqui para te mostrar que é muito fácil rastrear a pessoa que faz transação com criptomoeda. Tá? Se eles quiserem, eles rastreiam.
Agora, a tecnologia da blockchain tornou os altos gastos com o servidor, agora você pode distribuir processamento com as máquinas interligadas. Agora, o porquê que essa informação é importante para você e para você também avisar a sua família. Se você vê o projeto de Web 4.0, chega a ser algo, vamos colocar assim, satânico. E você vai entender o porquê. Eles tornaram cada dispositivo como uma fonte de processamento. Eles descentralizaram o armazenamento de dados. Todo computador conectado consegue distribuir dados, mas não só isso. Agora que vem algo que é diabólico. Sabe a inteligência artificial? Você pega, por exemplo, o Gemini, você pega o ChatGPT, não tem um local, um servidor centralizado, e ali todos os dados da inteligência artificial ficam ali. Empresas do Peter Thiel, por exemplo, o que participou da criação do PayPal, tá? Do bilionário. Eles pretendem descentralizar não só os dados da inteligência artificial, mas também o processamento. Ou seja, imagine uma inteligência artificial onde não está centralizada. Você pode simplesmente desplugar. Ela está em todos os dispositivos. Todos os dispositivos, assim como o Bitcoin. Eles utilizam de vários dispositivos de vários pontos do mundo para fazer o processamento. Eles querem fazer isso também com a inteligência artificial. Deixar os dados descentralizados em inúmeros dispositivos e deixar também o processamento descentralizado em inúmeros dispositivos. Ou seja, fica impossível de você desconectar, desligar uma inteligência artificial que saia do controle. Imagine uma internet que pensa. Essa é a ideia da Web 4.0. Uma internet que você é rastreado. Você tem um número de identificação. O que você faz também é rastreado. Gera também um número de identificação único, assim como o seu número de identificação único. E não é só isso. A internet já possui uma inteligência artificial que não pode ser desconectada, porque ela é descentralizada. É descentralizado os dados, é descentralizado o processamento. Ou seja, se ela sai fora do controle, você literalmente, você tem algo, vamos colocar assim, com todas as letras, algo maligno, que é onisciente, onipresente e onipotente, porque vai ter acesso às armas que a gente vê em segurança nacional.